A paz do Senhor, meus irmãos. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja bem sim. Eu sou o pastor Heraldo e nós vamos aqui então para mais uma EBD em Foco. Pois bem, meus queridos irmãos e irmãs, professores da nossa querida Escola Bíblica Dominical, chegamos então ao fim de mais um trimestre, né? Hoje nós vamos para a lição de número 13. Mas antes de nós falarmos propriamente da lição, eu quero deixar aqui algumas dicas especiais para você, professor, que vai fazer o encerramento desse trimestre. Sempre eu gosto de dizer que o professor que faz o encerramento, pega a última lição, ou seja, vai encerrar o trimestre, ele tem um objetivo, além de dar essa lição, ele tem um objetivo de fazer o fechamento de todo o trimestre. Quem sabe fazer um resumo de todas as lições rapidamente, falando o ponto mais importante da 1, da 2, da 3, da 4, até a 12ª. Quem sabe ele vai fazer um panorama geral, de vez de dar a 13ª lição regularmente, igual nós costumamos dar, tópico 1, 2, 3, ele vai fazer um resumo dela para sobrar tempo para fazer ali um apanhado do que foi o restante, fazer um questionário de perguntas e respostas para que os alunos possam relembrar de alguns pontos da lição, para trazer à memória algumas coisas importantes que a gente talvez precisa relembrar. Essa lição 13 é importante para isso também. Nessa lição 13, você que pegou para dar essa aula, você também tem o objetivo de fazer o fechamento do trimestre, incentivando os alunos a participarem do próximo trimestre. Já venha com a revista em mãos, se você tiver ela aí, é bom que já venha com ela em mãos, já para divulgar para o próximo final de semana, que nós vamos começar a falar sobre as parábolas de Jesus, fala um pouquinho sobre essa revista ali rapidamente, em poucas palavras. Então você, professor, que dá a lição de número 13, prepare uma lição mais enxuta, talvez de 30 minutos, no máximo 40, para que sobre aí alguns minutos para você fazer essa parte de conexão entre o que foi o trimestre e o que vai ser o próximo trimestre, tá? Aí faz um lanche com eles, faz alguma dinâmica, sabe? Parabeniza aqueles que não tiveram falta, ora pelos aniversariantes do trimestre. Tanta coisa boa dá para fazer nessa 13ª lição para eles sentirem assim que, uau, graças a Deus conseguimos vencer mais um trimestre, vamos para o próximo com garra, com determinação, lance um novo desafio para o próximo trimestre. Eu gosto sempre de lançar o desafio da seguinte forma: o aluno que não tiver nenhuma falta, a gente vai trazer uma lembrancinha para ele. Quem sabe a pessoa que trouxer mais visitante nesse trimestre, aquele que trouxer uma oferta, um visitante, aí a gente pode fazer uma disputa entre eles. Jovens gostam de fazer essa disputa, essa dinâmica entre eles para competir. Diversas formas de você encerrar esse trimestre, fazer com que eles venham a olhar para o próximo trimestre já com vontade de começar para ontem o próximo trimestre. Fala um pouquinho da lição para eles já sentirem o gostinho da próxima lição aí, para que no próximo trimestre a gente comece aí também com a mesma graça que estamos encerrando esse. Amém, meus queridos? Então vamos aqui para a lição de número 13, a teologia dos livros de Ezequiel e Daniel. Nós temos um texto de referência aqui que está em Ezequiel capítulo 38, versículo do 1 ao 10. A gente não vai fazer a leitura dele aqui, para a gente poder ganhar tempo e o vídeo não ficar longo demais. O nosso objetivo é só resumir a lição aqui para vocês, tá? Mas façam essa leitura aí com eles em classe. Não há nenhum destaque nesse texto, apenas para a gente poder respeitar aqui o texto que foi colocado pela lição. Se você tiver com o tempo corrido por causa desse resumo que eu acabei de falar, também você pode só pedir para eles lerem em casa depois para você ganhar tempo, tá? Na introdução diz assim: os profetas não tinham a dimensão que hoje temos acerca das matérias teológicas, porém nos conteúdos dos livros percebemos passagens que embasam a teologia tais como. Então, tanto no livro de Daniel e Ezequiel você vai encontrar, por exemplo, cristologia, que é a matéria da teologia que estuda a pessoa de Cristo, né? Cristo é Deus, ele estava na criação, ele é eterno, ele tem os atributos. Se ele é Deus, ele tem os atributos de Deus.
onde a gente encontra as passagens que falam sobre Cristo no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e a gente vai fazendo essa montagem toda. E o livro de Daniel e Ezequiel tem passagens preciosas falando acerca da pessoa de Cristo. Escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, que vai estudar o fim dos tempos, os fim dos dias, também em Daniel, principalmente em Daniel, mas Ezequiel também tem muita coisa boa de escatologia. E a matéria também que a gente chama de pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. A gente estuda o Espírito Santo a partir do Antigo Testamento, como que o Espírito Santo ele se revelava, ele se manifestava, qual era a atuação dele no Antigo Testamento e no Novo Testamento, qual que é a atuação do Espírito Santo. Houve essa revelação, digamos assim, progressiva. Hoje o Espírito Santo ele é muito mais conhecido do que era no Antigo Testamento, mas no Antigo Testamento ele também agia, mas de uma maneira diferente. Então, estudar o Espírito Santo nas suas formas de agir, de trabalhar, de trabalhar durante esse processo de salvação dentro daquilo que a gente chama de trindade, também é uma matéria teológica importante, e a gente encontra esses assuntos também em Ezequiel e Daniel. Vale a pena mencionar esses detalhes, porque isso instiga os alunos que gostam dessa questão de teologia, gostam de estudar o Espírito Santo, gostam de estudar a Cristo, gostam de estudar a doutrina das últimas coisas, eles vão com certeza aí estar incentivados a fazer a leitura e o estudo dos livros de Daniel e Ezequiel. Tópico primeiro, nós vamos falar então sobre o Espírito Santo, né? Pneumatologia. O Espírito Santo nos livros de Daniel e Ezequiel. Em todo o Antigo Testamento, o Espírito Santo era descrito como Espírito de Deus ou Espírito do Senhor, e a sua atuação é perceptível no decorrer dos acontecimentos e das profecias bíblicas. 1.1, o Espírito Santo é revelado em Ezequiel. O livro de Ezequiel ressalta em alguns momentos a ação e manifestação do Espírito Santo na vida do profeta. Uma passagem bem conhecida é a do Vale de Ossos Secos, em que percebemos explicitamente a atuação do Espírito Santo como um vento produzindo restauração e vida. Mesmo estando no período da lei, é perceptível a ação do Espírito Santo, revelando os mistérios de Deus aos santos profetas e capacitando-os para a árdua tarefa de profetizar a uma casa rebelde. Esse mesmo Espírito que operou no passado também está presente nos dias atuais para nos auxiliar. Inclusive, como nós estamos falando sobre profetas, eles só tinham essa capacidade de serem instrumentos de Deus, terem as revelações que tiveram, ter a ousadia que tiveram, falar o que falaram, escrever os que escreveram, deixar o legado que deixaram por causa da atuação do Espírito Santo. Não é uma atuação como no Novo Testamento, que é bem explícita, era uma atuação mais interior, era mais específica. Então o Espírito Santo vinha sobre o profeta fulano de tal, operava naquele profeta especificamente, para que aquele profeta, durante aquele período que Deus escolheu para aquele homem ser usado pelo Espírito Santo, ele pudesse ser um instrumento de Deus. Logo após isso, o Espírito Santo era meio que como se fosse retirado e aquela pessoa não profetizava mais, ou então profetizava em um outro período em que o Espírito Santo viria sobre ele. Então ele vinha, fazia o que tinha que fazer naquela pessoa e se retirava. Nós vamos ver que hoje, já no Novo Testamento, não. O Espírito Santo agora faz em nós morada. Nós somos a habitação do Espírito Santo. Por causa do sacrifício de Jesus, fomos nós habilitados para sermos moradia de Deus. Deus, por meio do seu Espírito, habita em cada um de nós. 1.2, Daniel e sua capacitação pelo Espírito Santo. Daniel foi um homem que se destacou na Babilônia como alguém sábio e entendido, que interpretava sonhos e tinha o domínio sobre a ciência e o conhecimento. Na visão de um rei pagão, ele tinha o espírito dos deuses. Como eles não sabiam quem é que estava influenciando a Daniel ali, eles colocaram essa nomenclatura, né? O espírito dos deuses. É perceptível que Daniel tinha o Espírito Santo em sua vida e que os dons que ele tinha naquela época conhecemos hoje como o dom da ciência e da sabedoria. O mesmo Espírito continua disposto a nos capacitar para que sejamos agentes de transformação num mundo perverso e corrompido. Precisamos apenas nos disponibilizar em sua presença.
E assim como ele foi usado para Daniel, Ezequiel e para tantos outros profetas, para Samuel e etc. E os reis também, muitos deles eram instrumentos de Deus. Muitos deles faziam o que faziam, eram usados por Deus da forma que foram por causa do Espírito Santo. Tem outros que foram completamente afastados de Deus, completamente destituídos, né, de uma coerência, não governavam a partir da vontade de Deus, a partir da lei de Deus, pelo contrário, se esqueciam da lei do Senhor, eles estavam completamente sem a direção do Espírito Santo de Deus. E aí o tópico de número 2, nós já vamos avançando aqui para a Cristologia Revelada. Agora nós vamos falar sobre a pessoa de Cristo nesses 2 livros. Sabemos que existe um fio messiânico que perpassa em todos os livros da Bíblia. Em Ezequiel e Daniel não seria diferente. Através desses profetas conhecemos a revelação e as profecias que falam de Cristo, de sua atuação e do seu poder sobre as nações. E há de se notar uma verdade para nós, irmãos, que do Gênesis ao Apocalipse, todas as escrituras elas vão apontar para Cristo, de maneira direta ou maneira indireta. A gente vai ver que Cristo ele está sendo revelado de maneira progressiva, para que quando chegue o Novo Testamento, os homens possam, a partir da revelação agora inteira e completa do Cristo, olharem para o Antigo Testamento e apontarem Cristo naquilo que os homens ainda não conheciam por completo, mas que ele já estava se revelando. Por isso, passagens que para nós hoje faz todo sentido, a gente vai ver algumas aqui no livro de Daniel e Ezequiel, para a época, para eles ainda era um pouco obscuro, mas com a revelação do Novo Testamento, para eles, para nós, ficou bem mais claro na nossa mente que falavam a respeito da pessoa bendita de Cristo Jesus. 2.1 Dominador e Senhor sobre todas as coisas. O livro de Daniel mostra diversas vezes a soberania de Deus sobre as nações. Primeiro vemos uma pedra sendo cortada sem auxílio das mãos. Depois vemos a expressão Filho do Homem vindo sobre as nuvens para destruir os reinos e estabelecer o reino eterno. Na passagem de Daniel, observamos uma referência nítida ao Messias. A cristologia está presente em Daniel, evidenciando que ele seria responsável por implantar o reino que jamais teria fim. O Antigo Testamento estava apenas preparando o coração do povo para receber o Messias prometido. É o que eu acabei de falar. Então, do que aconteceu do Gênesis a Malaquias, era uma preparação de um terreno para que quando Cristo se manifestasse, a gente dissesse, uau, de fato, aquela passagem falava a respeito dele. E algumas passagens, os próprios escritores de Mateus, Marcos, Lucas, João, eles próprios, principalmente Mateus, que escreveu para judeus, ele fazia questão de citar o texto que estava acontecendo ali, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, para que se cumprisse o que foi dito por meio do profeta fulano, para que se cumprisse o que foi escrito a respeito dele no livro tal. Às vezes ele não apontava o livro, mas a gente depois estudando vai ver que era Isaías que falou isso, foi Malaquias que falou isso, e a gente vai ver que as profecias que eram ditas lá, que talvez não tinham tanto sentido na época, com a revelação de Cristo vieram fazer todo sentido para principalmente ali o povo de Israel. 2.2 As referências messiânicas em Ezequiel. Embora o profeta Ezequiel não seja considerado um profeta messiânico, é possível ver algumas passagens que evidenciam o ministério de Jesus. A passagem de Ezequiel 34 fala sobre o bom pastor que iria atrás de suas ovelhas para libertar, cuidar e alimentar. Jesus, durante o seu ministério, disse que era o bom pastor e que dava a vida por suas ovelhas. Jesus, em outra passagem, afirma que foi enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Existem também alusões quanto ao reinado desse pastor. O texto fala do servo de Davi, sendo uma designação do Messias como filho de Davi. Tópico de número 3, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a escatologia nesses 2 livros aí. Diz assim, escatologia como tema central. A escatologia nada mais é que o estudo das últimas coisas. Daniel e Ezequiel, mesmo vivendo num período remoto, profetizaram sobre acontecimentos que fogem à lógica humana fazê-lo, evidenciando assim um Deus que revela o fim antes do acontecimento. 3.1 O destino da nação de Israel. Ezequiel mostra ao povo alguns acontecimentos relativos ao futuro de Israel.
O primeiro é quanto à restauração, fazendo com que aconteça o regresso dos judeus à sua terra natal, onde serão purificados e terão um novo coração. Outro grande acontecimento narrado pelo profeta é a guerra de Gog e Magog, quando estes serão destruídos por meios sobrenaturais para demonstrar a soberania do Senhor e a fidelidade sobre o seu povo. Conforme profetizado por Ezequiel, a casa de Israel terá um novo nascimento espiritual quando o Espírito for derramado sobre eles. Palavras que fazem referência também aqui ao fim dos tempos e que para eles, talvez na época, eles não tinham tanta noção do que seria o Gog, Magog, talvez para eles não faziam tanto sentido, como para nós hoje talvez ainda não faça tanto sentido, mas essas profecias estão lá para o fim dos tempos. E quando acontecer, quem estiver lá, eu não quero estar aqui, eu quero estar com o Senhor, já na glória eterna, mas quem estiver por aqui, passando por esse período da grande tribulação, dessa guerra que haverá, desse conflito mundial, vai entender perfeitamente essas profecias aqui. 3.2. O fim de todos os reinos. Daniel, através de suas revelações, deixa claro que todos os reinos desta terra serão destruídos e seus reis acabarão. Porém, no fim dos tempos, erigirá um reino que jamais terá fim. Outro tema abordado por Daniel, do grande relevância apocalíptica, são os acontecimentos da última semana, que será a 70ª. A teologia bíblica nos mostra que esta semana começará com o arrebatamento da igreja e que vários eventos acontecerão, inclusive as nações da terra guerreando contra Israel. Daniel termina seu livro dizendo que as palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Então, o objetivo aqui desse tópico, resumidamente, é mostrar que Deus está no controle de todas as coisas. Um profeta como Daniel e Ezequiel, que viveu nos tempos ali do exílio da Babilônia, séculos antes do Messias vir, profetizou a respeito do Messias. Séculos antes da descida do Espírito Santo, já eram usados por esse Espírito Santo. E séculos e mais séculos ainda antes dos grandes acontecimentos do fim dos dias, milênio, pós-milênio, o fim de todas as coisas, novo céu, nova terra, também eles estavam sendo usados por Deus para profetizarem a respeito desses acontecimentos. Homens que só fizeram isso porque estavam dirigidos pelo Espírito de Deus, que todas as coisas conhece. Concluindo aqui, a teologia evidenciada nos livros de Ezequiel e Daniel nos mostra que Jesus é parte do projeto eterno de Deus como Redentor da humanidade e que no tempo certo instaurará seu reino nessa terra. Amém, irmãos? Você que é novo aqui nesse canal, que chegou aqui nesse canal, nós temos um nosso grupo do Telegram, e eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você ir lá fazer parte do nosso grupo do Telegram. Lá a gente tem ferramentas para ajudar você a melhorar essa aula. Nosso objetivo com esse vídeo é trazer apenas um panorama geral para apresentar também aqui o canal a vocês e que vocês conheçam um pouco do canal e também possam aqui pegar alguma dica que a gente deixa na lição. Esses slides mesmo vai estar lá no grupo, vai estar a versão Word dessa lição. Nós sempre deixamos lá a revista em PDF lá no grupo do Telegram. Também outros alunos trazem alguns subsídios, perguntas e respostas e etc. Um esboçozinho da lição. Dependendo da lição, a gente consegue trazer uma dinâmica, trazer alguma atividade extra para que você implante na lição, mas você só vai conseguir acessar esses conteúdos se você vier fazer parte da nossa família ali no Telegram, tá? Vou deixar o link aqui na descrição para que você faça parte dessa família. Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aí, deixa o gostei, o curtiu aí, para que a mensagem desse canal chegue a mais pessoas e a gente continue crescendo por aqui. Amém, meus queridos? Estamos aí com expectativa muito grande para o próximo trimestre. Haja vista, falar sobre as parábolas de Jesus nos permite ser mais lúdicos, né? Digamos assim. E aí, cada revista tem uma dinâmica, né? Tem revista que é mais teológica, que é mais maçante, igual essa foi, um pouco mais complicadinha, porque tem muito estudo e a gente não consegue fazer uma aula mais aplicativa, mais dinâmica. Mas as parábolas de Jesus é um tema excepcional e eu quero trazer aqui muitas e muitas dicas para nós podermos melhorar as nossas aulas, fazermos aulas cada vez mais interessantes
para os nossos jovens, tá? Então, você que quer acompanhar esses vídeos, se inscreve aí, ative aí as notificações para que quando a gente lançar um novo vídeo, chegue aí para você, amém? Deus abençoe a você, a sua família, o seu ministério. Boa aula, bom encerramento de trimestre. Até a próxima EBD em Foco, se Deus assim nos permitir. Amém? Glória a Deus.